Fala pessoal, hoje eu queria mostrar pra vocês aqui o top 5 das minhas melhores leituras que eu já fiz, de todos os livros que eu já li, né? E eu comecei, na verdade, com um top 3, só que eu vi que não dava pra ser só 3 livros, que tem vários que são importantes. E eu não sei se eu vou conseguir fazer um top 5 porque tem muitos livros e muitos livros bons, né, que eu li. E não tem como limitar apenas a 5 leituras. Então eu vou fazer aqui os 5 e vou citar alguns outros importantes que agregaram muito na minha vida. Então, primeiramente, como vocês sabem, é um livro para mim mais importante, como eu sou evangélico, né, a Bíblia. Inclusive, como exemplo, eu vou pegar essa pequenininha aqui, porque eu sempre mostro a minha, né? Então, essa aqui é a NVI, aquela pequenininha, eu acho que eu já mostrei para vocês num vídeo que eu falo por que ler a Bíblia. Eu tenho essa Bíbliazinha aqui pequenininha e é a base da minha fé, né? É o manual para minha vida, então não tem como ser outro, mas é o livro mais importante. Só que a Bíblia é mais uma menção, porque a Bíblia não tem nem como comparar com os outros livros, né? Pelo menos para mim. Então, é o top 1 aqui disparado. Aí eu não queria fazer em ordem a partir daqui, só a Bíblia mesmo, que é o melhor livro, né? Mas eu não queria fazer em ordem, então eu vou apresentar aqui alguns para vocês. Como vocês podem ver, já está aqui o Confissões, né, de Santo Agostinho, que é um livro que é uma autobiografia e é um livro que pode ser considerado de filosofia, de teologia e várias áreas, porque é um livro bem completo. Ele vai contar a história dele, vai contar várias coisas que aconteceram na vida dele, vai explorar também a origem do bem e do mal, várias coisas. Eu não lembro muito bem porque faz um tempinho que eu li, eu não lembro assim em detalhes, mas é um livro muito bom, muito enriquecedor e que ele tem uma leitura um pouco mais difícil porque ele foi escrito há muito tempo atrás, do ano 300 e alguma coisa, se eu não me engano. E é uma leitura difícil, mas que vale muito a pena. Se você tiver paciência, ler com calma, você vai conseguir extrair o melhor dessa leitura. E partindo para outra área totalmente diferente, eu queria mostrar o 1984 do George Orwell, que é uma distopia que é uma realidade alternativa, né, como se no futuro, porque na época que ele escreveu era 1984 o ano, era um futuro onde um regime totalitário tomaria o país, né? E eles não podiam nem pensar, porque pensar era um crime. Então é bem interessante porque ele mostra o poder da ditadura, né? Como isso pode acabar com a vida do ser humano. E é um livro muito completo, ele vai falar detalhes tanto do governo como do relacionamento entre as pessoas. Então é um livro muito bom. Deixa eu ver qual é o próximo. Vou voltar para a parte da teologia agora, com o Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. É um livro bem pequeno, ele tem 120 páginas e é bem pequenininho, né? Aqui em questão de tamanho também, comparado com os outros, ó. E é uma leitura bem rápida, mas uma leitura que ele vai explicar o verdadeiro evangelho na visão dele, do Paul Washer. E é um livro completo, ele me ensinou principalmente o que é inferno. Eu aprendi muito através da leitura desse livro, o que é o inferno. Aprendi muito. E é um livro pequeno, mas que vai te mostrar o que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Aqui já tem 3, né? Porque a Bíblia eu não gosto de contar nem como livro. Mas então vamos voltar para a literatura. Memórias Póstumas aqui. Memórias Póstumas, Brás Cubas, Machado de Assis. É um livro que assim não tem nem muito o que falar do Machado de Assis, é incrível a escrita dele.
como ele consegue, através de palavras difíceis, segurar o leitor no texto. Ele consegue explicar detalhadamente as coisas. Tem um uso da língua portuguesa incrível. E assim, foi um livro que fez eu me apaixonar pela leitura. Não o livro, mas um dos livros, porque é um livro completo. Ele conta a história, né, do Brás Cubas. Após a morte dele, ele morre e ele conta os fatos que aconteceram na vida dele. O personagem é assim, ele não é um exemplo para ninguém, mas o texto, como ele conta as coisas, é muito legal, muito interessante. Já tem 4. Ó, tá vendo? Não dá pra ser só 5. Mas enfim, vamos pro Peregrino. John Bunyan conta a história de um cristão, um personagem, né, que o nome dele é Cristão, que está na cidade da destruição e percebe, né, que a sua cidade vai ser destruída, e ele parte em busca da salvação. É uma alegoria cristã, né, que fala sobre a perseverança dos santos, como você buscar a fé, como você buscar Cristo, uma batalha entre você não... Quando você percebe que o mundo está perdido e você vai em busca de Cristo, tem a questão do fardo também, que ele perde quando ele chega na cruz. Então, para o cristão é um livro crucial. É o segundo livro mais lido, né, depois da Bíblia, na parte do cristianismo. E por último, eu nem sei se vai ser o último, mas enfim, O Homem Mais Rico da Babilônia, na parte mais de economia, né? Desculpa se esse vídeo ficar muito grande, é porque não tem como fazer só 3 ou 5 livros, porque são livros incríveis que cada um tem sua especialidade, cada um traz coisas novas. Então, para quem é leitor, entende isso, que não tem como você escolher poucos livros, porque todos são muito importantes. E, enfim, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele, em forma de parábolas, te conta como os conceitos básicos da economia, como você gerir seu dinheiro. E eu achei a leitura dele muito boa. É um livro de economia, mas que funciona como um romance, porque ele é dividido em parábolas e você aprende o que o autor quer dizer. Você entende tudo. É uma leitura bem simples e com conceitos fundamentais, apesar de serem básicos, mas que fazem toda a diferença. São conselhos que vão te fazer mudar sua mentalidade em relação ao dinheiro. E se você põe em prática, com certeza você vai ter muito êxito no que você quer fazer. Se você quiser ajudar alguém da sua família, dar uma condição melhor para sua família, essas coisas, vale muito a pena você ler esse livro e entender como você deve gerir o seu dinheiro. E só queria citar aqui por último, porque senão vai ficar muito grande, já é o maior vídeo do canal disparado. Só um quadrinho, que é o... derrubei ali o outro. Mas enfim, Superman, Trafoice e Martelo, que vai contar a história, né, do super-homem se ele tivesse caído na União Soviética, em vez de ter, quando ele chegou na Terra, caído nos Estados Unidos. É um quadrinho bem completo, você tem a visão não só de um super-herói, como o Super-Homem, mas do aspecto político da época da Guerra Fria, né? Ele conta várias coisas históricas, que tem personagens históricos aqui, tem personagens históricos dos quadrinhos, como Batman, entre outros, e de quadrinho é um dos melhores que eu já li. Então é isso, foi bem variado aqui os livros que eu falei, mas é só para mostrar para vocês um pouco dos, na minha opinião, os melhores livros que eu já li. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.